Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma gravação das oportunidades da semana, em parceria com o canal Monitor de Mercado. Me chamo Alan, hoje dia 15 de janeiro, uma segunda-feira. Bem, colocar minha tela para a gente começar com a análise do Ibovespa. Vamos lá. Bem, pessoal, o Ibov segue naquela mesma região, né, que nós já havíamos comentado semana passada, essa faixinha verde aqui, né? Próximo ali dos 131.000, 130.700, ele tem andado um pouco mais de lado por aqui, tá? Eu ainda vejo que é uma região mais de suporte, né? A minha expectativa é que o Ibov faça um repique pelo menos para testar a região dos 132.300, quem sabe aí rompendo 132.300, indo lá para testar os 134.000 mais uma vez, né? Que é a máxima ali que ele deixou no finalzinho de dezembro, início de janeiro, tá? Então, assim, é um ponto de suporte, tá? Eu vejo ainda como ponto de suporte. Tá certo que ele tem sofrido um pouco mais nos últimos dias, né? Um pouco mais lateral. Nesse gráfico aqui de 2 horas, quando eu coloco as linhas verdes e vermelhas, repare que eu tenho 3 linhas verdes para cima, o preço está ali evitando uma linha vermelha, tentando escapar essa linha vermelha. A gente sabe que esse aqui é uma configuração de suporte, uma configuração mais interessante para compra, né? Então vamos acompanhar para ver se daqui a pouco o Ibov faz algo parecido com isso e já começa a trabalhar acima do 132. Acima de 132 mil eu começo a ver sim a possibilidade de Ibovespa retomar sua movimentação de alta, tá? Então, ponto importante para o Ibovespa, vamos acompanhar os próximos dias, ainda tem um viés de continuação da movimentação de alta, mas é claro, né? Se eu estiver errado e o preço perder essa faixa de 131 mil, aí não tem por que ficar insistindo ali, que aqui é um suporte, e aí eu já começo a ver um próximo alvo na região dos 128 mil, 128.200, né, que é testar essa região onde ele deixou esse topinho, né, esse pivôzinho ali por volta do dia 4, dia 5 de dezembro, tá? Então, vamos acompanhar, Ibov no ponto de atenção, segurando por aí, pode ser uma retomada ali, uma movimentação de alta, tá? Vamos dar uma olhada no gráfico do dólar, pessoal, WDL Foot, o dólar ele segue na mesma, né, lateral, não perde a faixa verde, não rompe a linha vermelha, tá abaixo dessa linha de tendência dos topinhos anteriores, bem lateral, acredito que continue lateral, tá? Só vai ter uma definição quando ele rompe, né? Então, veio testar a faixa vermelha, rompeu, aí eu já começo a projetar 5,10, 5,11 a 5,25. Voltou para testar a faixa verde, rompeu, aí a gente tem que dar uma olhadinha num tempo gráfico maior, né? E eu observei ali que tem uma faixa de preço ali nos 4,60, tá? Então é um ponto. Opa, deixa eu colocar um pouco mais fina aqui essa linha. Vou colocar aqui um 4. É um ponto de preço onde, se o dólar perder, né, os 4,80 e 4,83, aí tem a possibilidade de buscar ali as 4,60, que seria um próximo suporte. Então vamos acompanhar o dólar bem lateral, né? Curto prazo, ainda entendo que continua lateral, né? E aí ele precisa romper ou acima da faixa vermelha ou abaixo da faixa verde. Rompendo para um dos dois lados, acredito que a gente tem uma definição de direção mais clara para frente, tá? Bem, toda semana trago 2 candidatos, né? Em região de suporte, região ali, ou de uma resistência, né? Quando eu tenho ali um viés de venda ali interessante. Como eu ainda acredito que o mercado está numa região de suporte, né? E ainda vejo uma chance de mandar para cima, então trouxe 2 candidatos ali para o lado da compra, né? Pensando mais no movimento de alta. E o primeiro candidato que eu gostaria de trazer ali para vocês é o gráfico de Usiminas, tá, pessoal? Gosto bastante desse gráfico de Usiminas. Tá certo que ele tem feito um movimento de correção, né? Tem questão ali relacionada a minério de ferro também, que tem feito uma correção aí nos últimos dias, né? Vale também tem corrigido, enfim, acaba trazendo um pouquinho ali para baixo. Mas de qualquer forma, a estrutura do preço eu ainda vejo que é uma estrutura de alta, tá? Ele deu uma pernada muito forte. Tá certo que não chegou na retração de 38% de toda a pernada, mas já começa a chegar ali em ponto de um topo que ele rompeu anterior, quando ele ainda tinha uma tendência de queda, né? Ele tinha uma tendência de queda, ficou mais lateral nessa região entre 8,20 e essa região dos 6,25. Ele deu uma violinada ali abaixo dos 6,25 e depois voltou forte, né? Então ele já está chegando ali em ponto de atenção, e aqui já é o primeiro ponto que eu fico atento aí na reação. Pode cair um pouco mais? Sempre pode, né? A gente sabe que é difícil acertar exatamente o ponto exato que o mercado vai reagir, mas aqui já é um ponto que eu passo a observar com um pouco mais de atenção, ali um pouco mais de carinho ali do lado da compra, tá? Então eu gosto bastante aí do gráfico de Minas a partir deste ponto.
O único detalhe é que ele precisa ter uma reação aí no curto prazo, né, para a gente entender que ele está formando um pivôzinho aí para pelo menos testar esse topo e aí, quem sabe, continuar numa movimentação de topo e fundo ascendente, tá? Então, eu gosto bastante da região atual de Uzi Minas. Pelo gráfico de 120 minutos, ele está testando uma linha vermelha. Ele tem 3 linhas verdes, tá? Apesar que a segunda e a terceira linha verde, elas estão juntas, né? Elas estão exatamente nesse mesmo ponto. Se eu colocar o mouse aqui em cima da linha verde, você observa ali, ó, PV 305 e PV 1292. Então, as duas estão juntas. E a primeira linha verde está acima. Então, eu considero que ele tem 3 linhas verdes, está testando uma linha vermelha. Se por acaso os Minas já começa a fazer algo parecido com isso, ó, e começa a fechar acima dos 8,60, a minha leitura, né, é que ele volte para testar essa faixa dos 9, e aí eu vou observar como um primeiro ponto de atenção. É natural que ao chegar nos 9 ele tenha uma certa dificuldade e volte para testar, por exemplo, esses 8,60 que ele rompeu. Qual que é a ideia? Ok, eu estava de olho em Minas e resolvi comprar alguma coisa por aqui. Foi nos 9, bateu cabeça. O ideal é que quando ele volte para testar esses 8,60, ele forme um pivô e venha para romper os 9, tá? Que era a primeira resistência, e já venha para testar novamente o topo anterior. E aí tem que, se a ideia, né, é continuar uma tendência de alta pelo gráfico diário, que ele já venha para romper, para continuar na sua movimentação de alta, tá? Então eu gosto bastante de Uzi Minas, vejo que está no ponto que chama a atenção. Caso ele não segure por aqui, continue ainda na sua movimentação de queda, um próximo ponto de suporte que eu colocaria, vamos lá, eu colocaria na retração de 38% de toda essa movimentação de alta, que dá ali na região dos R$8, inclusive R$8 tem um ponto aqui, né, onde ele deixou uns topinhos, né, quando ele ainda estava acelerando naquela movimentação de alta, que ele pode simplesmente voltar para testar, e ali pode ser um primeiro ponto de suporte, tá? Então, gosto do ponto atual, mesmo que caia um pouco mais os Minas, eu ainda acho interessante aqui os R$8, qualquer momento eu tenho uma expectativa que o Uzi Minas faça algo parecido com isso aí que eu desenhei, tá ok? Então, Uzi Minas, o primeiro candidato, vamos acompanhar para ver se ele reage por aí. Próximo candidato que eu gostaria de chamar a atenção é o gráfico de CBAV3, né? Então, CBAV3 vinha numa movimentação forte de queda, né? Topos e fundos descendentes. E aí, se você pegar aqui essas últimas movimentações do gráfico semanal, traçar uma linha ali pegando os topinhos anteriores, ele acabou rompendo aí essa linhazinha de tendência, né? Então, fez esse movimento mais forte de alta, tá voltando aqui para testar esta região de topo rompido, né? Ele já veio testar em um determinado momento ali, deu essa esticada para cima e tá voltando para o mesmo ponto, tá? Além disso, se eu traçar uma linha pegando esses últimos fundos, ele está exatamente na linha de tendência, então pode ser aí que ele esteja formando um canalzinho de alta. Então, assim, CBAV eu considero, né, pensando numa relação risco-retorno, stop curto e um alvo mais distante, um ponto excelente ali para a gente ficar de olho. Quer dizer que ele vai reagir por aí? Olha, não, né? Mercado não é algo ali que a gente coloca uma linha, ele bate e já reage. A gente tem que ir acompanhando, mas aqui é um ponto onde eu entendo que se eu conseguir pegar uma operação e ela for no caminho ali, né, na direção que eu entendo ali como mais provável, eu tenho um potencial de ganho maior do que o meu potencial de stop, né, de perda. Então, gosto bastante do ponto atual de CBAV, né? O único ponto, da mesma forma que a gente comentou de Uzi Minas, é começar a reagir por aí no curto prazo. Então, vou para tempo gráfico menor, um gráfico de 2 horas, por exemplo, e aí eu observo a reação de CBAV3 aqui no ponto atual. Caso o CBAV3 não perca aí a região dos 4,50, 4,50 não, desculpa, 4,45, né? Não perca a região de 4,45, pode até ser que ele dê uma violinada, né? Vai lá nos 4,40 e logo em seguida já dá uma puxada forte para cima e faz um pivôzinho aí. Eu acho interessante, tá? Se fizer algo parecido com isso, meu primeiro alvo seria ali na faixa de 5,15, depois na região de 5,40, que é o topo lá do gráfico diário, e aí, se eu for no gráfico diário e ele realmente forma um pivô por aqui, entendendo que ele tem esse canalzinho, eu vou colocar o próximo alvo lá na região dos 5,70, tá? Então, é um excelente ponto. Se fechar abaixo dos 4,45, 4,40, aí eu já não acho tão interessante, tá, pessoal? Então, assim, tem que reagir agora, né? Aí é o ponto, tá? Gosto da região, mas tem que ter reação. Se por acaso passar direto, aí eu mudo de ideia, não vejo nada para ser feito no momento, tá? Mas se houver uma reação no ponto de suporte, considero o melhor ponto, pensando ali
num possível movimento ali, numa retomada daquela movimentação que ele já vinha fazendo anteriormente, tá? Então, gosto bastante de Seba, vamos ver se ele segura por aí e já começa a virar para cima, beleza? Bem, pessoal, vamos lá. Dá uma olhada aqui também no gráfico do S&P 500, pegar aqui o meu TradingView. S&P 500, hoje feriado nos Estados Unidos, né? Mas, de qualquer forma, S&P 500 acabou segurando ali na região dos 4.700, está testando mais uma vez os 4.800, vamos ver se rompe, né? Topo histórico. Rompendo a região dos 4.800, fica até difícil projetar um alvo, né? Eu tinha um alvo aqui, ó, exatamente. Tinha um alvo aqui pelo canal do semanal, tá? Seria ali na faixa dos 5.000, tá? Seria de 5.000, 5.080, né? Quem sabe? Então, se ele romper aí a região de topinhos anteriores, S&P 500 podendo dar continuidade na sua movimentação de alta, tentando buscar ali aquele topo do canal, tá? Então, algo parecido com isso. Caso não rompa agora, volta para testar mais uma vez os 4.700, né? Permanecendo lateral, como ele tem feito desde o dia 20 de dezembro, né? Então, volta para testar os 4.700 mais uma vez. E se perder 4.700, 4.600. 4.600, na minha opinião, ponto de suporte. Chegando ali, eu vejo mais como uma região para se pensar na compra e numa retomada de uma movimentação de alta do S&P 500, tá ok? E para finalizar, vamos dar uma olhada no gráfico do Bitcoin, BTC USD, gráfico diário. Bem, Bitcoin chegou no alvo, que era a retração de 61,8, né, de toda a queda do semanal, tá? Então, se você traçar uma retração, pegando aqui o fundo e lá o topo de 69 mil, ele chegou aqui no 61,8. Está numa região de topinho anterior pelo semanal, né? Então, essa região dos 48 mil, ele foi lá, tocou, deixou esse pavizão no semanal. Mas, de qualquer forma, ainda segue acima de ponto de suporte pelo gráfico diário, tá? Esses 41 mil, na minha opinião, é um ponto importante aí para o Bitcoin, tá? Qual que é a ideia? Segurar nos 41 mil e caso ele continue ainda na sua movimentação de alta, testa mais uma vez os 48 mil e se rompido, ele abre alvo lá na região dos 55 mil, que é uma região de próxima linha verde, tá? Então, seria aqui testar a próxima linha verde do gráfico semanal. Caso o Bitcoin perca essa região dos 41 mil, aí eu já começo a acender um sinal de alerta. Ele tem ali um ponto de suporte de curto prazo nos 38, mas perdendo os 41 mil, eu já começo a ver uma possível movimentação de correção, quem sabe até a faixa ali, olha, 31 mil, 32 mil, que seria um belo ponto de suporte se o Bitcoin voltasse para lá, tá? Então, assim, estamos numa região de suporte, eu ainda tenho um viés de que continua subindo, mas se perder os 41 mil, eu já começo a ter uma leitura um pouco mais diferente ali, uma leitura com um pouco mais de cautela, porque eu entendo que existe a possibilidade de uma correção maior, então tem que maneirar um pouco ali se alguém estiver pensando em comprar Bitcoin, caso ele perca esses 41 mil. O mais interessante vai ser observar quando ele chega nos 38 e quem sabe ali na faixa dos 32, 31 mil, que seriam pontos importantes de suporte ali quando eu olho esse gráfico semanal. Beleza? Bem, pessoal, então é isso daí. Vou encerrando por aqui. Desejo para todo mundo uma excelente semana. Bons trades a todos. Vamos ver se o Ibovespa segura na faixa dos 131 mil, consegue romper aquele 132 para retomar ali um movimento de alta que ele já vinha fazendo aí desde o final ali do ano passado, né, por volta ali de outubro, novembro, quando ele deu aquela esticada ali para cima, tá? Então é isso daí. Desejo para todo mundo uma excelente semana. Semana que vem estamos de volta aí com mais uma gravação das nossas oportunidades da semana em parceria com o canal Monitor de Mercado. Pessoal, um abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.